terceiro webinar de imersão do Desafio Iniciativa PPGs. Antes de mais nada, muito obrigada pela presença de vocês. É muito bom ver nomes aqui, alguns que a gente conhece, outros que a gente não conhece ainda, isso é ótimo. A gente está aqui um pouquinho para tirar dúvidas de vocês e conversar um pouquinho mais sobre esse desafio que a gente está lançando. E a gente vai começar inicialmente fazendo uma breve apresentação para contextualizar um pouquinho de onde veio a ideia de fazer esse desafio, como que isso começou, né, qual é o contexto, e aí depois a gente vai ter a chance de se aprofundar um pouco mais em relação ao entendimento, né, do problema que a gente está se proposendo a desenvolver aqui, né, e a resolver. E vocês vão ter a chance também de esclarecer dúvidas. Enfim, é um espaço aberto realmente para a gente poder conversar, trocar um pouco de ideia sobre o desafio e aprofundar um pouco mais esse entendimento, né? Quais são essas dores, por que a gente criou esse desafio e, enfim, trazendo um pouquinho mais desse conhecimento para vocês e criando esse canal mais próximo para a gente conversar e tirar dúvidas. Bom, se vocês tiverem perguntas ao longo da apresentação, bem rapidinha, que a gente vai fazer antes de entrar realmente nas perguntas do desafio, vocês podem colocar aqui no bate-papo, aqui no lado direito. Então, podem ficar à vontade para registrar as dúvidas de vocês, ou também, se vocês quiserem abrir o microfone e falar, sintam-se à vontade. Então, né, a gente vai só fazer um breve contexto, só para situar vocês em relação a por que a RNP e a CAPES, né, se propuseram a lançar esse desafio. É a primeira iniciativa que a gente faz nesse sentido, e muito dessa ideia, né, de realmente co-criar com a comunidade veio dessa iniciativa de disseminação de serviços e soluções para a ciência nos programas de pós-graduação. Bom, isso não é muito grande, a gente simplificou para a iniciativa PPGs, mas é uma iniciativa da RNP em parceria com a CAPES, que começou em 2017 com esse objetivo, criar serviços e soluções digitais para facilitar o dia a dia dos pesquisadores brasileiros. A gente sabe que fazer pesquisa no Brasil não é fácil, que faltam recursos, né, falta suporte para isso. Então, a nossa ideia com essa iniciativa foi desenvolver serviços e soluções que pudessem ajudar o dia a dia do pesquisador. A gente iniciou inicialmente, né, um projeto piloto, então a ideia era entender um pouquinho melhor quais eram as necessidades e as dores desses pesquisadores brasileiros. Hoje são mais de 4.000 programas de pós-graduação. A gente não conseguiria, infelizmente, ouvir todos de uma vez. Então, a gente selecionou 6 programas de pós-graduação de 3 universidades diferentes. Então, a gente tem aí o UNB, UFO e o FPE, com 6 programas de pós-graduação de áreas bem diversas. Então, a gente conversou com o pessoal desde a sociologia até o pessoal da engenharia, justamente para entender quais eram essas necessidades do pesquisador brasileiro. Então, entender um pouquinho mais, será que fazia tanta diferença? Sim, será que essas necessidades eram tão diferentes de acordo com a área? Será que tinha alguma necessidade que era parecida? Enfim, entender quais eram as dores, né? Como que é fazer pesquisa no Brasil, como é que é esse dia a dia. E aí, para isso, a gente adotou uma abordagem chamada Design Thinking, em que a gente utiliza, né, um processo de inovação em que a gente coloca o nosso usuário final no centro de tudo que a gente desenvolve. Então, como a gente não sabia realmente como era a realidade do pesquisador brasileiro, a gente foi lá conversar com as pessoas para entender um pouco melhor. Então, a gente foi até as 3 universidades, a gente conversou com 6 programas de pós-graduação, dentre eles conversamos com professores, alunos, coordenadores, gestores de TI, enfim, todo mundo que estivesse envolvido ali no universo da pós-graduação. A gente fez 62 entrevistas em profundidades e a gente também fez algumas sessões generativas com grupos para poder entender melhor quais são as ferramentas que o pesquisador brasileiro utiliza hoje, né? Quais são as dificuldades na hora de fazer pesquisa? É a internet que não funciona muito bem? É a dificuldade, às vezes, de fazer uma banca remota e aí você contar ali com o Skype na hora não funcionar? É a dificuldade de você ter acesso a periódicos de qualidade? Então, a gente foi lá para entender um pouquinho melhor quais eram essas necessidades. Depois desse momento inicial, em que a gente conseguiu entender melhor quais eram as dores dos pesquisadores, a gente partiu para o momento de cocriação,
em que a gente uniu numa sala pessoas da CAPES, da RNP e dos programas de pós-graduação para pensar nessas soluções digitais para facilitar o dia a dia do pesquisador. A gente rodou 3 design sprints, que é uma metodologia desenvolvida pelo Google, né, para a gente pensar em produtos de uma forma rápida. Então, em uma semana, a gente conseguiu pensar nessas soluções, a gente co-criou, então, com alunos, professores, coordenadores de pós-graduação, essas soluções que poderiam ajudar o desenvolvimento da pesquisa no Brasil. E aqui vocês podem até ver uns protótipos, então a ideia foi realmente sair desse design sprint com os protótipos de baixíssima fidelidade, né, desenhos, e aí a partir disso a gente evoluiu esses protótipos para MVPs, mínimos produtos viáveis, ou seja, a gente criou protótipos de alta fidelidade para testar com os usuários, para entender se o que a gente estava desenvolvendo realmente fazia sentido, se realmente atendia as necessidades que a gente levantou e co-criou durante a fase de ideação. Depois disso, depois de criar esses MVPs, a gente voltou de novo nas universidades para testar com eles. Então, a ideia era muito mais mostrar o que a gente desenvolveu, entender, né, o feedback deles, a gente está indo para o caminho certo, não está? Era mais ou menos isso, não era? Então a gente foi lá testar com eles e é sempre muito bom esse contato, tá próximo, entender realmente as necessidades do nosso usuário final faz toda a diferença. E depois disso a gente voltou, né, com todos esses feedbacks, com tudo que a gente aprendeu, a gente utilizou isso para iterar, para melhorar os MVPs. E a gente vai falar muito rapidamente dos resultados, né? Como que esses protótipos aqui de papel viraram serviços que já estão sendo disponibilizados para a comunidade acadêmica. Bom, o primeiro deles, que surgiu de uma necessidade bem latente dos programas de pós-graduação, é o Solidariedade. O Solidariedade é uma plataforma colaborativa de troca de recursos de pesquisa. Basicamente, a ideia é fazer com que a pesquisa não pare por falta de recurso. Então, é um grande, digamos assim, um grande OLX da pesquisa brasileira. Você tem ali a opção de doar equipamentos, recursos, e aqui a gente pode falar desde insumos de laboratório até livros, hardware e, por que não, softwares também. Então, aqui você pode doar de tudo e também você pode pedir. Você pode pedir uma doação e você pode pedir um empréstimo também ou emprestar alguma coisa. A ideia é realmente criar esse espaço de troca entre os pesquisadores brasileiros. O segundo serviço que a gente co-criou com os programas de pós-graduação foi o Encontro Remoto. O Encontro Remoto é um upgrade dessa plataforma que a gente está utilizando aqui agora, que é a plataforma, o serviço de conferência web da RNP. A gente criou uma nova versão desse serviço com uma funcionalidade específica para realização, agendamento e realização de bancas remotas. Uma das principais dores que foram relatadas para a gente quando a gente foi conversar com os pesquisadores era a dificuldade de realizar bancas remotas ou de muitas vezes trazer enfim, convidados de fora, né, para participar da banca. Muitas vezes se envolvia custos de hotel, de passagem, e às vezes era inviável trazer esses convidados. E também a dificuldade de fazer essas reuniões, essas defesas, utilizando as ferramentas que já existem no mercado hoje, como Skype, entre outros. Então a gente viu muitos problemas, né, com essa coisa de realizar bancas remotas. Então a ideia foi criar um processo de agendamento, né, e um ambiente específico para a realização de bancas remotas, que já está sendo utilizado por essas universidades piloto, elas já estão usando e testando esse serviço. Além disso, além de criar realmente o serviço, essa funcionalidade de agendamento de bancas, a gente também instalou nesses 6 PPGs equipamentos de vídeo e áudio de qualidade para que eles pudessem também ter uma boa qualidade enfim, para a realização dessas bancas, né? Então a gente também levou esses equipamentos para os PPGs. Bom, o terceiro serviço que foi co-criado, né, a partir de todo esse processo que a gente fez de design thinking com os programas de pós-graduação é o Nas Nuvens, que é um serviço de nuvem da RNP, é o conceito de nuvem da RNP, que a ideia é reunir todos esses serviços que eu comentei até agora e outros serviços também, não só da RNP, mas de parceiros, como por exemplo o Google, Microsoft, e disponibilizar também softwares de pesquisa, que essa foi uma necessidade
muito colocada também pelos pesquisadores, softwares que muitas vezes eles têm que tirar do bolso para pagar, né? Então, a ideia é oferecer aqui também softwares utilizados em pesquisas que muitas vezes são pagos, que precisam de licença, oferecer isso gratuitamente para os pesquisadores por meio dessa plataforma que é o Nas Nuvens. E o Nas Nuvens também é o ambiente de gestão do gestor de TI das universidades para poder oferecer também esses serviços para a comunidade. E por fim, a gente tem também o Sucupira Painéis, que vai atender diretamente às necessidades dos coordenadores de pós-graduação. Uma dificuldade grande que eles têm hoje em dia é fazer essa gestão dos programas, né? Que não é uma coisa trivial, não é uma coisa fácil, eles têm que lidar com uma alta quantidade de dados, né? Uma quantidade de dados muito alta, e às vezes é difícil a visualização desses dados, né, na plataforma Sucupira. Então a gente criou o Sucupira Painéis, que são dashboards com informações em tempo real sobre os PPGs de uma forma bem visual, bem gráfica. Então, a ideia é poder ter um panorama, né, da pós-graduação e não só para os coordenadores, mas todo mundo que está envolvido na pesquisa e fazendo pesquisa no Brasil. Aqui você consegue ver, por exemplo, quais são os temas mais pesquisados por aquele PPG, quais são as produções, né, a quantidade de produção que aquele PPG está produzindo, enfim. Então, é interessante também para quem quer fazer uma pós-graduação ter acesso ao Sucupira Painéis para poder ter essa visão mais clara, né? Até de onde escolher, fazer a pós-graduação e tudo mais. Bom, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre essa iniciativa, a gente tem aqui o site, eu vou pedir para que o Olavo cole aqui, a gente vai colar aqui do lado também o link para vocês acessarem, mas vocês podem dar uma olhadinha melhor, a gente tem bastante coisa no site, a gente explicou, tá bem explicadinho todas as fases que a gente teve para conseguir chegar, né, no desenvolvimento dos serviços. Bom, e quais foram os próximos passos, né? Bom, esqueci de comentar uma coisa muito importante. Tanto o Sucupira Painéis quanto o Solidariedade, eles foram desenvolvidos em parceria. Então, como que foi esse processo? A gente identificou essa necessidade, né, da comunidade de fazer as trocas, por exemplo, no caso do Solidariedade, e a gente identificou que a Unicamp já estava desenvolvendo uma plataforma nesse sentido, que é o próprio Solidariedade. Então, a CAPES, em parceria com a RNP, a gente se uniu à Unicamp para que eles desenvolvessem, né, a gente deu todo o suporte para eles desenvolverem esse serviço. Então, funcionou muito bem essa parceria de a gente desenvolver junto, né, porque normalmente a gente desenvolveria dentro da RNP, só que dessa vez a gente fez em parceria com a Unicamp e deu muito certo essa parceria. O Sucupira Painéis a gente também desenvolveu em parceria. Quem desenvolveu foi a Endeorum, que é uma startup lá da UFPEL, da Universidade de Pelotas, e eles que desenvolveram com a gente o Sucupira Painéis. E é uma parceria que, enfim, eles estão desenvolvendo agora já uma segunda versão do Sucupira Painéis. A ideia é aprimorar cada vez mais a ferramenta e agora eles viraram os nossos parceiros, né? São fornecedores nossos da CAPES e da RNP. Então, se valendo dessa experiência que a gente teve, né, de construir junto, não só de entender quais eram as necessidades do usuário, construir junto com eles o conceito da solução, a gente também desenvolveu junto com a comunidade, né, no caso do Solidariedade e do Sucupira Painéis, a gente resolveu continuar nessa pegada da inovação aberta, de construir o que a gente precisa fazer, de resolver os problemas tanto internos da RNP, como da CAPES, como dos PPGs, por meio dessa inovação aberta. Porque a gente entende que muitas das soluções já existem nas universidades, já existem muitas soluções caseiras para resolver os problemas da pós-graduação. Então, a ideia é convidar vocês para que vocês desenvolvam junto com a gente essas necessidades, essas soluções. E daí nasce o desafio Iniciativa PPGs. Então, esse é o contexto em que a gente criou a história do desafio. Então, a ideia é justamente essa, co-criar com a comunidade acadêmica, otimizar os recursos públicos, isso é muito importante para a gente, dar um retorno para a comunidade também, porque aí todo mundo ganha, a gente ganha porque a gente vai estar resolvendo os problemas de vocês, e vocês ganham porque vão estar desenvolvendo isso com a gente. Então, a chance de a gente criar soluções que realmente sejam aderentes às necessidades e realmente resolvam os problemas é muito maior. Ajuda a gente também a trabalhar a questão da qualidade dos dados, a confiabilidade das informações e também facilitar o preenchimento da plataforma Sucupira pelos coordenadores dos PPGs. Aqui já entrando um pouco mais no tema específico desse primeiro desafio.
A nossa ideia é lançar uma série de desafios, esse é o primeiro, então é o piloto, a gente precisa muito que dê certo, porque a ideia é continuar nessa pegada de construir junto, né, de desenvolver junto com a comunidade, e esse é o primeiro que a gente está desenvolvendo. O objetivo geral do desafio é usar a tecnologia da informação para melhorar a qualidade dos dados da pós-graduação. Tá, mas o que significa isso, né? Especificamente, para esse primeiro desafio, a gente vai premiar soluções que permitem a importação dos dados do ISBN para a plataforma Sucupira. Então, basicamente, esse é o primeiro desafio que a gente se predispôs a resolver junto com vocês. Bom, e aí para isso eu vou chamar o Daniel, e eu acho que o Manuel tá por aqui também, e que eles são da CAPES, eles trabalham na CAPES, eles vão poder falar um pouquinho mais para vocês sobre como funciona a plataforma Sucupira, de onde surgiu essa necessidade de pensar em alguma solução que possa importar o ISBN, explicar um pouquinho para vocês desse contexto do desafio. Daniel? Oi, tá me escutando? Sim. Pronto. Boa tarde, pessoal. Deixa eu só habilitar aqui rapidinho. Daniel, a gente não tá te ouvindo. Não. Não sei se foi quando você colocou a câmera que parou de funcionar. Será que foi isso? A gente continua sem te ouvir. Bom, talvez enquanto isso eu possa falar, né, Carol? Por favor, Manuel, obrigada. Foi minha deixa, vamos dizer assim. Bom, boa tarde a todos, né? Obrigado pela presença. Meu nome é Manuel Brode, eu sou servidor da CAPES e atualmente eu estou como coordenador de gestão da informação da diretoria de avaliação. Esse desafio é muito importante para a gente, como a Carol bem colocou, né? Eu não quero ser repetitivo, mas no nosso caso que eu posso falar especificamente que nós temos a plataforma Sucupira, que é a plataforma que coleta os dados de todos os programas de pós-graduação e que a partir desses dados que as comissões das 49 áreas de avaliação fazem a avaliação dos programas, né? Então, a partir de todos esses dados que são coletados são produzidos indicadores quantitativos e qualitativos para as áreas determinarem qual vai ser a nota de um programa, e no caso a nota vai de um escopo de 1 a 7, né? Então isso é muito importante para esses dados, são fundamentais para as áreas poderem fazer uma boa avaliação. No caso especificamente que a gente está pedindo um desafio do ISBN, o que a nossa experiência vem demonstrando? Que quando os professores, né, daqueles programas de pós-graduação estrito sensu, ou mesmo os coordenadores vão fazer o preenchimento na Sucupira, esse número do ISBN, que atualmente é um número de 13 dígitos, ele não tem nenhum tipo de validação. Então, muitas vezes, por questão de erro de preenchimento ou alguma digitação, esses dados chegam para a gente de forma equivocada. E aí, quando a área vai verificar a produção, quer dizer assim, por exemplo, vai analisar um programa, o que foi produzido por esse programa, que livro que ele produziu, ou que capítulo. Às vezes o dígito de ISBN do livro é diferente do capítulo, então você não consegue relacionar o capítulo ao seu livro, por exemplo. Ou muitas vezes a área quer olhar aquele livro, procurar, então ele não consegue fazer uma referência correta sobre isso, assim, qual livro, que livro é esse, qual editora, enfim, porque aí a partir dessa qualidade, dessa obra, que ele fala assim, então esse programa tem essa obra que tem uma boa qualidade, então ele vai ter um indicador melhor de produção, por exemplo, em livros, né? Então a gente verificou que isso era uma dificuldade muito grande deles, e nas nossas buscas por soluções não conseguimos uma forma de recuperar essa informação de forma validada. Porque isso, toda vez que tem um preenchimento manual, pode acontecer algum tipo de equívoco, né? Então a gente, ao invés no caso a CAPES
está procurando ter uma postura mais proativa, no sentido de não deixar para os coordenadores das áreas e para os professores terem que fazer manualmente essa conferência. E, por exemplo, tem áreas que chegam a ter 40 mil obras em 4 anos, né? Então é um número muito grande para os professores fazerem essa conferência, é um trabalho muito grande para eles. Então resolvemos ter uma postura mais proativa de disponibilizar esse desafio de forma que, a partir de uma solução que nós, como a Carol disse, né, torcemos assim muito para chegar, até porque isso vai nos estimular a fazer outros desafios, porque nós temos outras demandas, outras questões de qualidade dos dados que têm que ser trabalhadas. Então, que essa solução nos ajude a isso, a poder buscar essas informações em algum lugar, né, da internet que esteja validado. Então, quando o professor for lá incluir seu livro, já tem esse código do ISBN, porque ele é um identificador inequívoco daquela obra. Assim como o ISSN é o identificador inequívoco da revista, né, no caso da produção em artigo. Assim como o CPF, no caso do brasileiro, é um identificador único para a pessoa. Então, nós temos trabalhado muito com essa questão dos identificadores únicos, que eles permitem essa rastreabilidade e essa confiabilidade dos dados na hora de fazer a avaliação daquela obra. Deixei algum ponto de fora, Carol? Não, Manuel, ficou ótimo. Acho que esse contexto é super importante. Pessoal, se vocês forem no site também, a gente vai demonstrar isso depois, mas no site do desafio a gente também gravou um vídeo com um coordenador de pós-graduação em que ele mostra a plataforma Sucupira, ele fala um pouquinho mais, né, desses desafios, enfim, dessa questão do preenchimento do ISBN e de outros dados também. Então é bem interessante, ele traz esse contexto assim bem interessante de como é a plataforma, como é esse preenchimento, quais são os principais dores. Mas a ideia é justamente essa, que vocês desenvolvam soluções que possam puxar esses dados do ISBN de outras bases para a plataforma Sucupira. Daniel, será que agora a gente consegue te ouvir? A gente não está te ouvindo ainda. Não, infelizmente não estava funcionando, né? Não sei o que aconteceu. Você colocou a câmera e parece que deixou de funcionar o áudio. Será que não está fechado o microfone de alguma forma? Não, a gente só te vê, mas não te escuta. Pessoal, enquanto a gente tenta resolver esse probleminha técnico do Daniel, eu queria que vocês, se vocês pudessem colocar aqui no chat, por favor, enfim, de onde vocês vêm, se vocês são, se temos aqui pesquisadores também, se são desenvolvedores, se são de startups, se vocês puderem só falar pra gente o nome de vocês, né, e, enfim, de onde vocês vêm, seria bem interessante. Ah, legal, Ednei. Muito obrigada pela presença. Legal. Ó, estudante de engenharia, bem legal. Legal, Ulisses.
Se vocês puderem falar também pra gente como vocês ficaram sabendo do desafio, se foi por e-mail, pela universidade de vocês, ou se foi por algum evento. É interessante também a gente saber um pouquinho dessas informações. Tá, enquanto o Daniel ele tá resolvendo, ele já foi lá para outra sala para poder habilitar o microfone dele. A gente só vai passar algumas informações principais do desafio e a gente vai abrir também para algumas perguntas de vocês. Mas só para deixar bem claro em relação ao desafio, né? Então a ideia é desenvolver uma solução que permita a importação do ISBN, dos metadados do ISBN para a plataforma Sucupira, mas não só para a plataforma Sucupira, a ideia não é criar uma solução específica para a plataforma Sucupira, mas sim uma solução portável que possa ser utilizada na plataforma Sucupira e em outras bases também, outros sistemas da CAPES e de outros, por que não do CNPq também, enfim. Então a ideia é que vocês criem uma solução genérica. A ideia não é focar simplesmente também na plataforma Sucupira, é entender alguma API, alguma solução que faça enfim, esse trânsito de dados aí de uma base para outra. Quem pode participar desse desafio atualmente? Qualquer pessoa que tiver uma ideia, nem precisa ser uma boa ideia, pode ser só uma ideia. Então, aqui, pessoas físicas, equipes, pessoas jurídicas, empresas também podem participar. Você pode montar uma equipe, mas você pode também, como pesquisador, enfim, você pode também se inscrever no desafio como pessoa física. A gente vai ter uma premiação, né? O primeiro lugar vai ganhar 15 mil reais, o segundo lugar 3 mil reais e o terceiro lugar 2 mil reais. A ideia é a gente de fazer uma premiação para o segundo e para o terceiro lugar é a gente incentivar, fazer com que vocês se inscrevam e tentem também, enfim, criar essas soluções para resolver esse nosso desafio. Pode ser, e isso está bem claro no regulamento que está no site, pode ser que a gente premie os 3 primeiros lugares, pode ser que a gente premie o primeiro e o segundo, pode ser que a gente não premie nenhum. Vai depender muito do que a gente receber de soluções. Então é muito importante que vocês realmente enviem as soluções de vocês, as propostas, para que em cima dos critérios que a gente elencou lá no regulamento, a gente possa, enfim, fazer uma validação, né, para entender se essas soluções atendem às necessidades que a gente precisa. Bom, aqui a gente tem o nosso cronograma, né, do desafio, o envio dos trabalhos até dia 5/8, então até dia 5 do mês que vem. Né? A gente está aqui já no nosso terceiro webinar de imersão. Vocês podem encontrar os vídeos do primeiro e do segundo webinar, assim como outros vídeos, como esse que eu comentei, do coordenador, né, que mostrou um pouquinho dessa navegação na plataforma Sucupira. Todos eles estão no site. Depois a gente vai ter um tempo para avaliar e classificar esses trabalhos. A gente vai divulgar os resultados parciais, então a gente vai ter recurso, né? Vai ter a possibilidade de vocês colocarem recursos nesse resultado. E aí a gente ainda esse ano a gente vai divulgar o resultado final, né? De quem são os 3 vencedores e a gente também vai fazer a premiação logo em seguida. Todas as informações vocês vão encontrar no site. A gente vai colocar aqui do lado o link para vocês se inscreverem. Lá a gente tem o regulamento, né, o regulamento completo que vocês vão poder entender o que precisa ser feito em termos dessa solução, todos os critérios técnicos, enfim, tudo que precisa ser feito para vocês desenvolverem essa solução, vocês vão encontrar aqui no regulamento. E também temos materiais de apoio. A gente tem aqui algumas bases do ISBN que podem servir para vocês, para puxarem essas informações. Ah, mas tem base paga aqui também. Tudo bem, sem problemas. A gente não está limitando de forma alguma a criação, né, e a forma como vocês vão criar essas soluções.
E também temos algumas referências aqui da plataforma Sucupira, incluindo o portal de dados abertos da CAPES também. Bom, acho que o Daniel está a postos aqui, acho que a gente pode voltar para ele dar esse overview mais técnico do que a gente espera da solução. E aí a gente pode finalizar com as perguntas de vocês. Vamos lá, Daniel. Bom, tá me escutando agora? Agora sim. Agora vamos lá, né? Muito bem. Então, como eu estava dizendo, o que eu vou comentar hoje talvez fique um pouco repetitivo para as pessoas que já estavam nos outros webinários, mas é importante. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que esse desafio, né, é um desafio CAPES RNP, então não é um desafio Sucupira. Por mais que às vezes a gente use o Sucupira como exemplo, que é o mais fácil de se utilizar, mas é um desafio que vem ajudar ao contexto da CAPES. Então, qualquer sistema aqui dentro, pode ser próprio Sucupira ou qualquer outro, pode utilizar desse desafio, dessa solução para resolver esse problema. E que problema é? Essa questão do ISBN. O que vem auxiliar é muito um dos pontos que a Carol falou, sobre auxiliar o coordenador do programa no preenchimento das informações. Assim, hoje, algumas coisas elas são até preenchidas automaticamente, mas pouquíssimas coisas. O ISBN seria algo muito interessante, que uma vez que a gente tivesse uma base que trouxesse boa parte desses metadados e já auxiliasse os coordenadores no preenchimento, já seria assim de grande ajuda, de grande valia para eles, né? E o que acontece? Hoje o preenchimento ele é subjetivo, é todo manual, e cada coordenador vai colocar os seus dados de diferentes formas, e isso às vezes fica difícil para fazer até mesmo uma extração de dados. Às vezes é o mesmo livro, mas colocado com títulos diferentes, cada um preenchendo com um título, cada um colocando uma quantidade de páginas diferente. Então, se tivesse uma forma de, uma vez que ele colocou o ISBN, puxasse as principais informações, e de forma automática e causando assim uma unicidade nos dados, e auxiliar muito tanto os programas quanto a CAPES, em relação às avaliações. Então, esse desafio vai atacar justamente essa questão do ISBN para tentar auxiliar no preenchimento desses dados. Baseado em algumas perguntas que já fizeram, eu acho que a Carol também comentou, né, dos outros webinários, né? A questão de bases, né? Que base eu uso? Eu uso uma base gratuita, uma base paga. A gente não vai fazer nenhuma limitação em relação ao uso das bases, isso é livre. APIs pagas ou gratuitas, a gente não está fazendo nenhuma limitação quanto a isso, podem ficar à vontade. Outras perguntas que fizeram, eu preciso ter acesso dentro do Sucupira, né? Em relação a essas perguntas, eu vou fazer o seguinte. Vou compartilhar aqui a tela. Carol, me confirma se a tela aparece aí para você. Sim, está vendo. Pronto. Então vamos lá. Por mais que eu diga que a solução não é para o Sucupira, mas eu vou usar ele como exemplo para vocês. Muito bem. Muito bem. Aquela questão que eu falei, eu preciso ter acesso, eu preciso ter algum login para entrar no Sucupira para usar, não precisa ter acesso algum, certo? O exemplo que eu vou dar é um exemplo que acontece no próprio portal público, qualquer pessoa pode acessar, então já cai por terra essa questão de que eu precisaria acessar ou ter algum login para poder resolver, não precisa, certo? Até porque, vejam, a solução que for dada, ela não, nesse primeiro momento, ela não vai ter nenhuma comunicação com o Sucupira ou com qualquer outro sistema da CAPES. Por isso que um dos critérios da solução é que ele seja
o resultado final seja incorporado no XML ou no objeto JSON, justamente para facilitar essa interoperabilidade. Então, se tiver nesses formatos, qualquer um sistema utilizando o serviço é capaz de recuperar, fazer o tratamento e manipular da forma como quiser. Então, o exemplo que eu vou dar aqui é para vocês terem uma ideia. Tá, o que eu vou recuperar quanto a essa questão do ISBN? Até porque pode ter muitos metadados. No portal público, a gente tem essa questão do coleta CAPS. Tá? São consultas relacionadas a dados do programa. E do lado esquerdo, eu vou aqui em produções intelectuais. Atualmente, Daniel, parou de compartilhar. vou colocar de novo, então. Pronto? Pessoal, Consegue vocês ver? estão vendo? Eu não sei se é só para mim, mas tá. Sim, o pessoal tá vendo. Voltou. Ah, então ótimo. Tá. Eu só vou voltar aqui rapidinho, se alguém perdeu. Eu estou no portal público do Sucupira, coleta CAPS. Aqui vai me abrir um modal para links de consulta para os dados do programa. Eu vou aqui no lado esquerdo e vou acessar o link Produções Intelectuais. E eu vou fazer uma pesquisa por um programa só para vocês verem o que é que, para o caso do Sucupira, né? O que é que o Sucupira carrega em relação a metadados para produções do tipo livro, que são produções que utilizam o ISBN. Eu vou pegar aqui, é um exemplo, tá? Não quer dizer que tem que se prender a esse programa, não. Eu coloquei como exemplo aqui a UERJ, Sociologia, e para facilitar a busca eu coloquei me trazer subtipos de produção tipo livro. Beleza. Ele vai me trazer a lista de produções de livros desse programa, com essa lupinha para visualizar. Na visualização, eu vou ter alguns dados relacionados ao programa, autores, isso aqui não me interessa. Pronto. Agora vamos para os metadados da produção em si. No caso do Sucupira, para livros, quando um coordenador vai fazer o preenchimento dessa informação, ele tem todos esses metadados aqui para fornecer quanto à questão do livro. Certo? São muitos metadados. Nem todos são obrigatórios, mas seria muito interessante, no momento que ele informasse aqui, ó, o ISBN, eu tenho essa questão do ISBN aqui, que pelo menos a maioria desses dados fossem preenchidos para auxiliar ele. E preenchidos de uma forma uníssona. Da mesma forma que preenche para um, iria preencher para outro. Evitando que cada um preenchesse de uma forma diferente. E vejam a dificuldade em relação a essa questão dos metadados, porque veja que muitos campos aqui, ó, eles são vazios, porque ou a pessoa não sabe ou é difícil mesmo de obter essa informação. Eu vou pegar outro exemplo aqui, outro livro. Aqui já tem mais alguma coisinha, que ele já incluiu o nome da editora e a URL, mas também tem muita informação vazia. Então, a questão é, o desafio precisa, dado um ISBN, trazer o máximo possível. Isso foi uma coisa também que eu comentei no último webinar, porque assim, as bases que vão ser utilizadas, que vocês vão utilizar, nem tem tudo. Algumas bases não vão ter tudo, algumas bases vão ter coisas que aqui não tem. Então fica aquela preocupação, eu só posso trazer exatamente esses metadados aqui. Se não tiver todos, não vai servir. Não é isso. Precisa trazer o máximo possível. Se vai trazer metade desses campos aqui, ótimo. Se vai trazer metade desses metadados aqui, mais alguma coisa, ótimo. Se vai trazer 2 daqui, ótimo. A questão é não desistir ou evitar participar porque não trouxe tudo. A questão não é essa. Ninguém vai avaliar se trouxe tudo ou nada. Até porque a gente sabe que as bases elas têm essas limitações. Às vezes pode ter gente que queira fazer um agregado de bases, fazer uma leitura em mais de uma base para ver se consegue agregar mais informações. Isso é possível também. Mas talvez não tenha, porque esses metadados aqui são para o contexto do Sucupira. Talvez um outro sistema aqui da CAPES
trabalha com o livro já com outros metadados totalmente diferentes, que não servem para o contexto aqui. Então, assim, eu estou mostrando isso aqui como exemplo, como referência para vocês saberem quais seriam, então, esses metadados para livro, né? Então, podem utilizar isso aqui como exemplo. Como a Carol está gravando e esse vídeo depois vai para o site do desafio, vocês podem rever lá de novo. E também eu utilizei esse mesmo exemplo com outro programa no segundo webinar. Então, é como referência, pode ser utilizado sem problema isso aqui. Uma outra questão também que surgiu, as últimas dúvidas, foi quanto à linguagem. O edital ele especifica muito bem a questão da linguagem. Só que a gente está vendo que está havendo muitos pedidos para trabalhar com outras linguagens, utilizar JavaScript, utilizar Vue, Vue.js, utilizar Mongo. Então, assim, a gente está pensando em não bloquear as pessoas, fazer o envio, participar do desafio, porque está usando uma linguagem que não está no edital. Então, a gente vai flexibilizar nesse sentido para ampliar o leque de participações. Tá? Aquilo foi uma proposta inicial que colocou no edital, mas se for possível flexibilizar, a gente faz para ter um ganho maior de participações. Então, não se prendam a essa questão. Mas o mais importante é, quando vocês forem resolver, quando forem dar a solução, pensem no contexto CAPES, não se prendam a Sucupira, porque podem pensar assim, uma vez que eu entregar, isso vai ser usado logo no Sucupira? A gente vai receber, a gente vai avaliar. A parte da integração em si é um outro momento, a gente vai analisar, a gente vai ver a viabilidade. Então, assim, pensem para o contexto CAPES, mas há uma grande probabilidade, se a solução for boa, que a gente venha se integrar para ajudar os coordenadores. Então, pontos a lembrar, vocês não precisam de acesso ao Sucupira, é uma solução para contexto CAPES. Deixo esse exemplo aí para que vocês possam utilizar quais são os metadados para referência e a questão da linguagem que a gente está fazendo essa flexibilidade que vocês possam fazer com outra linguagem sem ser aquelas que estão no edital. Carol, acho que é isso. Agora é contigo aí. A gente tem essa pergunta aqui do Bruno. Obrigada, Daniel. Muito bom. É justamente sobre isso, né? Que ele colocou aqui. Então, a solução deve ser disponibilizada em formato de web service para que os sistemas da RNP e da CAPES, né, possam consumir. Mas então, quem faria essa integração final com o Sucupira? Como funcionaria essa dinâmica? É isso mesmo. É um segundo momento. Eu não vou bater o martelo e dizer que nem vai ser quem fez a solução ou alguma equipe interna aqui. Mas é um segundo momento que a gente ainda vai pensar como vai fazer. Mas, como eu disse, se a solução for boa, se for viável, se for bem portável, há uma grande chance de a gente incorporar no Sucupira. Aí, como vai ser essa incorporação é um segundo momento. Mas, é bom que vocês não precisam se preocupar com isso agora. Tá? Faça a solução de uma forma que ele traga esses dados e eu tenha essa base, esse XML, essa API, esse JSON, o que vocês construírem, que eu consiga ir lá e recuperar essas informações. Isso. Bruno, a gente te respondeu? Pessoal, então agora a gente queria entender, assim, dúvidas, né? Principalmente eu vejo aqui que tem algumas pessoas que já participaram dos outros webinários, saber como é que vocês estão, assim, pessoal que já está desenvolvendo, se está surgindo alguma dúvida, se tem mais alguma outra questão que a gente possa ajudar vocês, que, enfim, algum ponto aí que vocês tenham empacado, enfim, que vocês tiverem de dúvidas. A gente vai esperar um pouquinho aqui para que vocês possam escrever aqui no chat, ou se vocês quiserem também... Carol, eu lembrei de uma coisa. Vem lá. Dependendo da base que for utilizada para fazer essa busca, algumas bases também trazem os autores. Eu estou comentando muito questão de metadado, né? Porque assim, é o que mais pega hoje. Mas seria interessante, sim, se vocês conseguirem trazer também os autores, podem trazer. Então, acaba vindo os metadados em si associados a esse SBN, vai acabar vindo o título do livro também e os autores. Então, assim, traz também, é aquela coisa que eu disse, é o máximo possível, que conseguir recuperar, tá?
Não, ótimo. Ótimo, Daniel. Muito obrigada. Pessoal, temos perguntas, temos dúvidas. A gente reforça de novo o convite para vocês entrarem no site do desafio. Vou até copiar aqui, em que a gente tem todos os vídeos lá dos últimos webinars que a gente fez e também um vídeo muito legal. Eu até já vou pegar o link direto aqui do vídeo para mandar para vocês, que é um vídeo que a gente fez com um coordenador de programa de pós-graduação em que ele demonstra, né, esse uso na Sucupira e tudo mais, e fala um pouquinho mais desses desafios que os coordenadores têm em relação a isso. E para vocês que são, né, alunos, enfim, mestrandos, pesquisadores, que estão nas universidades, vale a pena vocês, enfim, talvez conversarem com coordenadores de pós-graduação para vocês entenderem também um pouco mais desse contexto. Isso é muito válido. A gente até recebeu um e-mail de alguém perguntando: poxa, será que vale a pena eu falar com um professor e tal, com um coordenador? Vale muito a pena. Acho que quanto mais vocês se habituarem com o desafio, com o problema que a gente quer resolver, mais fácil vai ser desenvolver essa solução. Então a gente faz o convite aí para vocês entrarem no site e darem uma olhada. Esses vídeos todos já estão no site, então basta vocês entrarem lá, darem uma olhadinha nos vídeos, no regulamento também. A gente tem um e-mail que é desafio.ppgs.rnp.br, vou colocar aqui também para vocês, e em que a gente também vai poder responder essas dúvidas mais pontuais que vocês tiverem. A gente tem mais alguma dúvida aqui do Bruno? Em nossos testes, percebemos que atualmente tanto as bases gratuitas quanto as pagas têm alguns erros e divergências. Para obras nacionais, a mais atualizada seria da Biblioteca Nacional, porém, eles não disponibilizam nenhum tipo de web service. Teria alguma métrica de quão assertivo deve ser a solução a ser apresentada? Bom, aí eu passo para o Daniel, para o Manuel, para eles comentarem um pouquinho sobre isso. Deixa eu dar uma lida com calma aqui, Carol. Muito bem, Bruno. O seu problema com a Biblioteca Nacional não é só sua, é de todos nós. Eles realmente não têm um web service e eles seriam assim a mais indicada mesmo. Então, acaba que a gente tem que correr para outras bases que existem. E essas outras bases, elas populam de diversos outros locais, né? E acaba vindo com alguns erros. Agora, eu queria entender quando você fala erro. É erro semântico, tipo erro na grafia, erro de uso mesmo, erro de conexão, ou, sei lá, no campo de página está vindo alfanumérico. Como é que é esse erro que você está comentando? Para me poder responder melhor essa questão da métrica. Tá, então a sua dificuldade é para a captura de obras nacionais, nas gratuitas. Bruno, é por isso que o nome é desafio, viu? Mas olha, se você tiver com dificuldade relacionado a alguns campos não vêm, eu não consigo recuperar algumas coisas, eu não capturo tal coisa, não faça com que isso bloqueie a participação, não. Isso é uma coisa interessante, até mesmo para a gente ter uma noção das dificuldades que existiram. Então, junto com toda aquela documentação que tem lá, de código-fonte, de tudo que tem para entregar, acho que valeria bem um relatório explicando isso aí, né?
das lições aprendidas que você teve. Então, olha só, você pode colocar lá uma seção. Eu fui recuperar tal informação e percebi que na base X eu tinha muita dificuldade para as obras nacionais. Não vinha o título, não vinha a página, não vinha a editora. E isso fez com que eu tivesse que utilizar uma paga por tal caminho ou não conseguir por causa dessa dificuldade. Isso é bom, até porque serve também como uma questão para avaliar. A gente pensa, não trouxe porque não soube trazer. Não trouxe a informação porque existe uma limitação. Então, você pode colocar junto com todas aquelas documentações um relatório à parte explicando também as lições aprendidas, os sofrimentos, né? É isso. E a gente realmente não tem uma métrica, né, em relação a isso. A gente espera que a gente consiga capturar, pegar o máximo de metadados possível, mas é isso. É bem essa mensagem do Daniel mesmo. Esse é o desafio, é o máximo que a gente conseguir. Mas realmente é com as bases que a gente tem. A gente até entende essa questão da Biblioteca Nacional. Mas é utilizar os recursos que a gente tem, Bruno. Então, pode ficar à vontade para propor o que você tiver e relatar para a gente também. Realmente, essas lições aprendidas seria bem válido, bem legal mesmo. Muito obrigada por ter trazido essas questões para a gente. Muito legal. Mais alguém, gente? Temos mais 8 minutos aqui até a gente finalizar o nosso webinar. Então, se vocês tiverem perguntas ainda, temos um tempinho para responder. Lembrando que temos também, além do site, a gente também tem o nosso e-mail, que a gente tem recebido perguntas bem interessantes sobre o desafio. Então, eu vou colar aqui também o e-mail. Caso alguém queira depois lembrar de alguma pergunta, alguma coisa, é só mandar para a gente no e-mail que a gente responde para vocês. A gente está bem ansioso para receber essas soluções e a gente realmente espera que esse formato de desenvolvimento dê certo, para que a gente possa replicar esse modelo, né, que a gente já testou com a Unicamp, que a gente já testou com a Endeavor, uma startup. Então, que vocês possam contribuir mais com a gente, que a gente possa lançar outros desafios, porque a gente sabe que tem vários, principalmente em relação à qualidade dos dados. Então, a nossa ideia é continuar nessa pegada de construir junto, né? E quem sabe também, enfim, ter vocês mais próximos da gente para que sejam os nossos fornecedores também, por que não? Então, essa é a ideia, a gente construir junto para que a gente consiga resolver esses problemas e, enfim, que todo mundo saia ganhando no final, né? O nosso objetivo é que melhorar a qualidade da pesquisa no Brasil. Então, a gente conta com vocês para esse desafio. Bom, acho que é isso. A gente deixa aqui então para aberto esse resto de tempinho, esses 7 minutos, para perguntas que vocês tenham, ou comentários, enfim, coisa que vocês tiverem, enfim, que seja interessante para compartilhar com a gente, o que vocês estão achando, se vocês estão conseguindo desenvolver, em que pé isso tá. Enfim, a gente fica aberto aqui nesses últimos minutos para ouvir vocês. Desde já eu agradeço muito a presença de todos. Daniel, Manuel, Olavo, pessoal da RNP, da CAPES, muito obrigado pela presença, muito obrigada a todos vocês que estão aqui. E a gente aguarda que vocês enviem as soluções para a gente, para que a gente possa continuar com essa pegada da inovação aberta e criando junto, melhorando junto a educação no Brasil. Obrigada, gente. Boa tarde. Valeu, pessoal. Boa sorte aí. Como o Carol disse, mandem. Não deixem de mandar por causa dessas problemáticas, não. Tentem mandar. Obrigado a todos pela participação.
Oi, Darley. A gente já começou, já acabou. A gente só tá deixando aqui esses últimos minutinhos para o pessoal colocar dúvidas, né? Perguntas. Se você não conseguiu acompanhar, a gente tem no nosso site do desafio, que eu vou colocar aqui para você. A gente já tem os outros webinars, a gente vai subir também a gravação desse webinar, então a gente gravou esse conteúdo. Você consegue acessar no site. Já tem os outros webinars que a gente fez, né, os dois passados, e esse daqui também, assim que a gente conseguir a gravação, entre hoje e amanhã, a gente já consegue subir lá no site. Tá bom? Então, a ideia desse webinar, vocês também, pessoal, esqueci de comentar, vocês podem baixar essa apresentação, tá? Que a gente fez aqui agora, se vocês acharem interessante, se tiver algum dado que interesse, vocês podem baixar essa apresentação aqui nesse botão, aqui embaixo, baixar a apresentação. Mas a gente já finalizou. Se você tiver alguma dúvida mais pontual, você pode pode colocar aqui no chat pra gente, ou você pode entrar no site e mandar um e-mail também. Vou colocar de novo aqui o e-mail. Vocês possam mandar essas dúvidas também mais pontuais. De qualquer forma, todos esses webinários eles vão estar disponíveis, eles já estão, né? O primeiro e o segundo, eles já estão disponíveis no site para vocês acessarem. Vocês podem também mandarem os e-mails com as dúvidas para esse e-mail aqui, desafioppgs@rnp.br. Valeu. Bom, é isso, pessoal. Que acho que finalizamos aqui o nosso terceiro e último webinar. De novo, a gente espera muito, a gente está bem ansioso para que dê certo esse desafio, para que esse formato dê certo, para que a gente possa fazer muitos outros. Então, a gente agradece muito a presença de vocês aqui hoje. Qualquer dúvida ou questão, não deixem de entrar em contato com a gente. E, enfim, a gente está disponível para falar com vocês pelos canais que a gente disponibilizou. Deem uma olhada no site. Realmente não deixem de ver o vídeo do coordenador, que está lá no site também, que é muito legal, ele demonstrando como é que usa a plataforma Sucupira, então traz também bastante insumo para vocês pensarem nessa solução. Então, não deixem de acessar o site e vocês vão encontrar todas as informações pertinentes lá. Te agradece muito a presença de vocês. Obrigada, pessoal, Daniel, Manuel, muito obrigada pela presença de vocês também. E, enfim, estamos aqui, boa sorte. E é isso, o desafio é para ser difícil mesmo, não tem jeito, mas a gente espera que vocês consigam trazer soluções bem inovadoras para a gente.